Mas a Globo vai lá e fala que o caso tá resolvido, que foi o Daniel, supostamente seria o Daniel, Tava foragido, que escondido tava, na mata. que estaria se relacionando com o Gustavo. Sim. O Michael teria dirigido o carro e seria um crime passional. Assim, eu não sei se as meninas tiveram oportunidade, já devem ter tido a oportunidade de estar de frente com um feminicida. Boa parte deles, eles ficam com a cabeça erguida, porque eles estão felizes não, mas satisfeitos que ninguém vai ficar com a mulher deles depois que ela largou deles, E sabe? essa é a motivação algumas vezes. Vai matar exatamente para que ninguém mais tenha acesso. Acaba a vida ali, eu sou o último e acabou. E isso acontece de monte. Agora, o corpo da menina, ele não foi destruído apenas porque os caras quiseram. Talvez se fosse um homem ali, não teria tido o corpo destruído como tava ali, sabe? Eu vou raspar o cabelo dela porque o cabelo dela faz com que ela tenha uma característica feminina. De desfigurar a Vitória. Esse crime tem uma assinatura muito cruel e muito perversa. A pessoa que cometeu esse crime, ela tinha a intenção de desfigurar a vítima. Tem ali traços de vingança, sim. Tem muito ódio, então. Muito ódio por quê? Porque você não me quer, porque eu não sou importante para você. Você acha que é pelo fato de não poder ter? E aí isso seria entende como isso é importante? Olha o que o Joel está falando. Qual é a real motivação? Como a gente precisa de um perfilamento criminal para a gente poder ter uma resposta? Porque assim, mesmo que um réu confesse, seja um réu confesso, ele pode inventar o que ele quiser. E a gente sabe que, né, criminosos mentem. Isso é a coisa básica. Ele vai até para ele poder ter, né, criar a melhor situação para ele. Até porque confessar não é suficiente. A justiça ainda vai ter que provar. Exatamente. Então, e mesmo quem confessa pode estar mentindo. Exatamente. E aí a gente tem que entender o que aconteceu, qual foi a dinâmica. Ela passou por algum abuso, alguma violência sexual. O que aconteceu ali? E de novo, essas marcas, esses indícios, eles ficam. O que a gente precisa ter um pouquinho de paciência é aguardar para que todos esses peritos possam fazer o melhor trabalho. Porque a Vitória merece o melhor trabalho. Não só a Vitória, mas qualquer vítima. Essa menina foi calada. Quem é que fala pela Vitória hoje? São os peritos, são os investigadores, os delegados, o promotor de justiça. O promotor, para mim, é o que merece parabéns. Ele está calado, ele está aguardando todas as informações para poder, ele não foi para a mídia, ele não está falando, ele não está dando entrevista, ele está olhando tudo com muita cautela e ele está correto, porque se essa fase agora, né, de investigação policial não for muito bem feita, sabe o que pode acontecer? Lá na frente um criminoso pode se beneficiar. Exatamente. Me parece que agora a mídia das últimas horas, até ontem para hoje, né? Ela agora ela tá seguindo outro caminho. Ela já tá seguindo esse lance do Michael ser uma espécie de stalker da menina. Falaram de uma obsessão que ele teria por ela, até por ele ter fotos de meninas parecidas com a da Vitória, e o advogado da família ter falado que tem fotos da Vitória dentro do celular dele. Agora tá seguindo essa linha dele ter algum tipo de obsessão por ela, não ter acesso a ela, e talvez tenha cometido o crime por isso, mas, igual a gente falou, não tem nada confirmado ainda. E assim, os outros dois da história, cara... onde que eles eu entram acho que aqui, esses né? outros dois... O Michael, eu consigo, já começo a enxergar, porque assim, eu sou chata no sentido que eu acho que uma investigação ela tem que ser muito bem feita. Pra não soltar o cara. Exatamente, Joel! Que foi o que o Santana falou aquele dia, assim, você dá a resposta. Isso é muito embaçado no Brasil também. O Brasil tem uma resposta populista e ele tem uma resposta oficial. Sempre. A resposta populista é para dar uma resposta rápida. Então, muitas vezes o delegado ele quer terminar tudo muito rápido de falar assim, ó, dê a resposta aqui, tá terminado e tal. Mas essa resposta rápida, muitas vezes ela vem sem a materialidade. Ela vem sem um indiciamento correto.
ela vem atropelando uma série de provas. Já teve situações, Vilela, de ter a prova de que a pessoa que fez, mas a prova foi obtida de forma ilegal, na correria, e você chega lá no tribunal, ela não vale. Não é válida, Exatamente. não é aceita. E com isso beneficia o criminoso. Você imagina se absolver um cara que que cometeu um crime bárbaro como esse. Exatamente. Do O.J. Simpson lá. A gente tem a questão ainda seguinte, a gente tem que entender que esse é um crime, né? Quando até explicar para as pessoas o que é um crime passional. Tem aquele crime passional, digamos que nós fôssemos um casal, a gente tá brigando, tem uma faca, um mata o outro. Então isso tem... Não foi planejado. Não foi planejado, foi no calor da emoção. Este crime tem muito planejamento. Este crime tem muita premeditação. Esse Esse aqui deve é mesmo? Sim, Porque lógico. pensa que o lugar, como a gente tá falando aqui, o lugar que o corpo foi deixado, ele é o segundo lugar, certo? Certo. Como que os caras sabiam que isso é uma informação que eu também tá me batendo, que vocês não têm noção. O pai não foi buscar, tá? Sim. Ele sempre buscava Sempre menino. só naquele dia, ele sempre buscava, naquele dia que ele não Quem Ou buscou, a pessoa aconteceu o segue todo crime. dia, ou sabia que aquele dia não ia. De alguma Isso. forma sabia. Existe Tem um existe planejamento. Tá. isso, tá? Então, assim, faz 10 dias que eu tô seguindo. Hoje eu vi que ela foi pro ponto de ônibus. Entende? Entendi. Sim, Ou verdade. alguém passou essa informação. Porque, assim, quem sabia que Vitória não iria para casa com seu pai? Que o carro quebrou. O carro quebrou e o pai tem uma dificuldade de locomoção. Então é o seguinte, que pessoas são essas que sabiam que Vitória ia entrar no transporte público e que estaria vulnerável? Porque ela estaria vulnerável. Quem passou informação para esses algozes da Vitória? Com quem ela Né? falou durante Ou para o dia? este algoz da Vitória? Porque alguém tinha essa informação. Alguém passou. Porque se ela vai todo dia para casa com o pai, o que acontece, né? Fica difícil. Você vai ter que, né, pegar. Olha só, o pai tinha muitos cuidados com a menina, né? Te dava carona para a menina. E, enfim, ele também podia estar na espreita. Ela também podia ter pedido moço pro motorista do ônibus: me ajuda, eu tô com medo. Chama uma patrulha do 190 para mim. Possivelmente o motorista teria ajudado ela também, ou teria aguardado alguém chegar, um amigo chegar para acompanhá-la. Então é alguém que já estava premeditado, é alguém que já estava ali na emboscada da Vitória. Então imagina, ó, vamos supor que o carro do cara quebrou na noite anterior, antes dela ir trabalhar. Voltou ou o carro quebrou de manhã? Ah, não consegui te levar porque o carro tá quebrado e tal. Com quem a Vitória falou ao longo do dia que ela possa ter dado uma informação de que ela teria que voltar de ônibus? Sim, verdade. Entende? E ela falou, inclusive, para um dos suspeitos, né? Me É? busca no ponto de ônibus. Ela pediu. A gente não sabe, né, ainda ele é apenas um suspeito, mas é um suspeito, e para ele ela passou essa informação de que naquele dia ela não estava com a carona do seu pai, afinal de contas ela pediu carona para ele, senão ela não precisaria pedir carona para ele. Mas também existe a possibilidade, querendo ou não, em uma rua vazia daquela, de alguém ter passado, ter visto a oportunidade, talvez até já teria, por Falando de exemplo, alguém o Michael. Sem ligação com ela? ou Não, com ligação com ela, com alguma ligação. Ó, a Vitória tá aqui passando sozinha nessa. Não necessariamente que ele recebeu essa informação anteriormente, mas viu ali uma oportunidade. Pode ser? Pode, eu acho mais difícil. Também acredito que tenha sido premeditado. Mas também é uma possibilidade. O problema é que Cajamar, ela não Tem essa é... informação que o Michael e o pai da Vitória tinham o mesmo mecânico ou não? Não, tem que eu essa saiba, não. Não. Que eu saiba, Mas não. o Michael consertava motos. Sim, ele era o cara que mexia com isso. É, ainda, né? Acredito eu que é. O problema é que Cajamar, aí, Giovana, eu falo que assim, o problema é que Cajamar, ele não é Mira Estrela, que tem 5.000 pessoas e que você tá dando uma volta em 2 ruas e você encontra. A gente poderia até pensar nesse fator, e até porque o shopping é uma área que passa bastante gente e tal. Mas ela sai de um centro urbano com bastante gente, com bastante movimentação, e ela vai para uma área que é uma área inóspita. É uma zona rural ali, né, de Cajamar. Eu conheço Cajamar. Eu Entre tenho casa familiares de lá. chácara, assim, Aham. é uma casa aqui, uma outra casa ali. Sim. A rua que fica a casa dela é uma rua que parece que... Ela é uma rua que parece que ela acaba, assim, em algumas árvores e tal. A noite deve ser...
Pra mulher, a noite acaba sendo tenebroso na rua em qualquer lugar, Nossa, né? ainda mais em uma estrada daquela. não, Meu, perigoso. olha, É perigoso, é gente, muito uma perigoso realidade. você andar sozinho na rua e numa estrada erma. É igual É eu perigoso falei. para um homem também, vamos Ex- combinar? Sim. Você pode Claro ser que é. assaltado. É, com é certeza. perigoso para homem também. Ali é perigoso para qualquer um que estivesse naquela estrada, ainda mais naquele horário, né? À noite, já tinha passado da meia-noite nesse ponto. A gente já estava ali próximo, acho que da última, 1 da manhã, se a gente analisa as mensagens dela, que ela troca com a amiga, já tinha passado da meia-noite. Então é realmente uma situação muito, muito difícil que alguém pegou, capturou ela naquela estrada. E eu vi também uma reportagem falando sobre o pai dela, né? Ele pediu ele teria pedido uma casa para o prefeito, algo do tipo, porque aparentemente ele também perdeu um filho, um outro filho dele, na mesma estrada, né? No acidente de moto. Então, que situação terrível para essa família. E depois o pai colocado ali na mídia como um suspeito. Até na entrevista do Domingo Espetacular, o Cabrini fala isso pro advogado e para ele. Fala, ó, se você foi colocado como um suspeito. O advogado dele fala, eu tô indo na delegacia agora, apurar o que aconteceu aqui e tal. Então, talvez essa informação de suspeito, de alguma forma, tenha saído de dentro da delegacia. E quando o advogado foi até lá para confirmar essa informação, foi confirmado que, de fato, não era o caso. Mas, assim, uma situação terrível para toda essa família. E sabe, é muito a cara dos plot twists, assim, sabe? Eu preciso... Clickbait. Exatamente, mas assim, eu falo, por exemplo, eu sempre falo isso da sociedade da dopamina, né? A gente tá num período em que tudo que a gente tá interagindo, ele tem que gerar picos de dopamina. Essas notícias atualizadas, como se tudo que saísse fosse plot twist, ela dá esse pico de dopamina e faz o cara clicar. Quando sai que o Cabrini Falar o isso, Cabrini dá isso à noite. Então fala assim, à noite, 9, 10 horas da noite, tudo bem, tem aqui a audiência, mas amanhã vai explodir. Quem não der essa notícia, não tem clique. Entende? A CNN, no caso, né, ela disse que conversou com os investigadores e tal. E depois, inclusive, a CNN até fez um vídeo em que ela meio, assim, o âncora dá uma criticada forte nas fontes policiais. Eles mostram que o crime não, a gente não tem a motivação, a gente não tem do que a menina morreu, a gente não tem como ela foi sequestrada, então como se eles dissessem assim, não tem nada e os caras estão passando informação pra gente. Mas sabe o que parece, cara? Sabe quando as forças policiais, elas são como qualquer um de nós. A gente que faz um trabalho de apuração, essas coisas, a gente fica cogitando coisas. Claro. Mas não necessariamente a gente dá essas coisas. É, como se fosse um fato, né? Exatamente. Aí você tem que fazer um double check, você tem que cruzar informações, ver contradições, Sim. ligar pra um, ligar pra outro. Às vezes o investigador o cara que tá na cena do crime não é o investigador que tá lendo papel. Não é o Sim. investigador que vai fazer a diligência na casa do cara. Então, pode ser que o cara que tava na cena do crime, ele vá conversar com o cara que tá no outro plantão e o cara do outro plantão tem uma impressão. E aí ele vai e passa a impressão pro jornalista. O jornalista pega como se fosse uma fonte oficial, porque veio do policial que tá no caso, e ele dá a notícia. Só que vai aí o delegado e fala, não é esse o rumo. Enquanto o cara passa e vai dando a notícia, os rumos da investigação vão indo pro outro lado. Só que tá no sigilo também, né? Sim. Tem que ter o toda sigilo. Eu acho que é isso que investigação faltou nessa investigação. Não é que faltou, ela é obrigada a ficar em sigilo. Mas as fontes que saíam, muitas delas, o que estavam alegando é que saía de dentro da delegacia. Sim, mas a questão é o seguinte, toda investigação, todo inquérito policial, ele tem que correr em sigilo. Não isso é obrigatório. Mas não é isso que acontece sempre. Sim, mesmo que apesar não de ser aconteça, obrigatório. mas isso é o que é o que está dentro do Sim, da nossa claro. lei. Tem que, por quê? Toda vez, e eu já falei isso, vou repetir aqui também, porque acho que é muito bom. Você lembra do caso do Versace? Sim. Então, o que acontece? O Andrew estava quase na boca de ser pego, o assassino do Gianni Versace. Ele mata o arquiteto, ele vai pegar o carro do arquiteto e ele está indo a caminho de Miami, né? O que acontece? Um vazamento de informação da polícia para a imprensa vai avisar que a polícia está seguindo o GPS do carro do arquiteto. E a imprensa vai soltar isso.
Aonde? No rádio, inclusive. Quem está ouvindo a notícia? Todos, inclusive o Andrew. Quando o Andrew escuta aquilo, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o carro, ele quebra o GPS, ele vai atrás de um outro carro, porque ele queria chegar em Miami, ele vai matar um agente funerário, porque esse carro, ele vai pegar uma picape, e ele vai matar o Gianni Versace. Eu digo, se esse vazamento não tivesse acontecido, o Gianni Versace estava vivo. Não é só. A gente tem casos aqui no Brasil muitos sobre isso, mas, por exemplo, potencialização do poder do assassino. A gente teve um caso, que foi o caso da Eloá, em que uma apresentadora deu espaço. Sim, exatamente. Pro cara que tava absurdo. com a arma com as meninas pra Sim. falar na TV, né? O que potencializou o poder do cara que já tava Sim. com uma arma ali na frente dela. Então, aí, o que acontece? Eu vou usar esse exemplo pra fazer uma cogitação aqui. Contudo, supostamente, tá, pessoal? No corte também, se vocês puderem colocar aqui, tá, Léo e Lene? Tudo no supostamente. Mas a Globo vai lá e fala que o caso tá resolvido, que foi o Daniel, supostamente seria o Daniel, Tava foragido, Que escondido tava- na mata. que estaria se relacionando com o Esse Gustavo. Sim. O Michael teria dirigido o carro e seria um crime passional. Foi isso que saiu, infelizmente. É uma narrativa que durou alguns momentos. Se eu sou o assassino, tô no meio disso. Se eu sou o assassino, não tô no meio disso, eu já entendi que isso tá sendo cogitado. Sim. Sacou? Se eu tiver capacidade de produzir prova ou despistar, Sim, verdade. reforçar Daniel como suspeito, entende? É verdade. Com A certeza. irresponsabilidade. E No caso da Isabela Nardoni, que é um exemplo aí de como, né, fazer essa cobertura, que aparentemente não vazaram muitas informações para a mídia, foi tudo muito fechado na investigação, só quando eles tiveram ali, de fato, toda a investigação fechada, tinha os principais suspeitos, é que tudo isso veio à tona. Isso, infelizmente, não aconteceu no caso Vitória, não aconteceu, informações vazaram para a mídia, provavelmente linhas de investigações que estavam sendo abordadas pela polícia, porém não havia nenhuma certeza, e de alguma forma alguém ali de dentro levou para a mídia, e com isso a mídia colocava de uma forma como se fosse um fato. E isso, infelizmente, aconteceu, que fique de lição para que não ocorra novamente. Ao mesmo tempo, só colocando, cara, daí já passo a bola pra você. Ao mesmo tempo, só pra não condenar 100%, porque aí a gente tem o trabalho jornalístico que é sério e é importante. Você recebeu a Vera Araújo aqui. Sim. Não fosse ela fazer as apurações sozinha, e depois com a ajuda do Chico Otávio, e com a instituição, o próprio Globo ajudando, talvez nunca teria chegado no escritório do crime, por exemplo. Pois é. Pegado o Rony Lessa, não tivesse pegado o Adriano da Nóbrega, não fosse essas pessoas. A Vera Araújo, ela batia cartão todos os dias na porta da delegacia para ver como estavam as investigações. Não o inquérito, mas como estava indo, esse tipo de coisa. Caso tal. Evandro também, né? Ela foi fazendo uma investigação paralela e ela soltava quando conseguia. É o caso Evandro? É um nojo. Nossa, é um absurdo. Isso. Não, mas Se o não que... fosse o podcast, né? Não, levantar você vê. tudo. E não é só isso. Quando a gente fala de suspeitos, a polícia pode colocar vários suspeitos. Não significa que você é um criminoso. É. O erro é você lançar esses nomes. Agora não. Você acaba com a Tem vida de um alguém. mandado de prisão que foi, né, aceito pelo juiz. Então, a pessoa está presa. Você publicizar isso no sentido de estou passando uma informação. Eu entendo que isso ok. Agora, você sair colocando todos os nomes dos suspeitos, isso só gera confusão. Porque é o que aconteceu. O juiz entende que não existe a necessidade, ele vai pedir mais materialidade para a autoridade policial, que se comprove que essa pessoa realmente tem relação e participação nesse crime. Né? E você, de novo, não se tem ainda a autoria confirmada e a motivação. Então, a polícia ela vai ficar buscando, né, as linhas que sejam, né, possíveis para a gente fechar esse crime. E ela tem que colocar, possivelmente, o núcleo da Vitória, as pessoas que estão perto dela, e não tem problema nenhum você ser suspeito. Até porque a polícia foi lá, investigou, averiguou e disse o seguinte: olha,
Você não tem nada a ver com isso. Ótimo, foi investigado até para que não reste dúvida. Nós já tivemos também suspeitos que foram investigados, foram liberados e depois voltaram a ser suspeitos com novas informações. Mas, de novo, você soltar tudo isso e cada, tipo, um respiro que a imprensa, que a polícia dá é noticiado. Quer ver uma outra barbaridade? Toda perícia de local de crime tinha repórteres lá dentro. Gente, o que é aquilo? Tinha que ser isolado, né? Ele participou da perícia. Um repórter, ele participou ativamente da perícia. Eles brigaram para ter posição ali na frente do carro. E em um dos carros, ele conseguiu fotografar um cabelo que ele falou, não, esse cabelo não é da Vitória. O repórter falou, esse cabelo não é da Vitória, porque ele é loiro e é enrolado. Eu falei, que isso, gente? O cara participou ativamente da perícia. E o isolamento da área. Você né? está atrapalhando um local de crime. Assim, gente, por exemplo, eu estou muito dentro desses crimes digitais. A quantidade de informação que eu tenho, sabe quantas que eu solto? Nenhuma. Enquanto não tiver a conclusão daquele determinado caso, eu preciso me manter em sigilo, inclusive para eu não atrapalhar a condução de uma investigação. Eu entendo você para segurar isso, cara. E a gente está falando de vítimas, a gente está falando da restrição de liberdade de pessoas, a gente está falando de pessoas... No caso da Vitória, essa menina foi silenciada. Como é que... Sabe? Então isso aqui virou um furdunço, um circo.